Bom dia, nós vamos resolver o problema. A barra faz parte de um sistema de controle de altitude de um pequeno avião. Se o tubo de alumínio no interior tem um diâmetro de 25 mm e uma espessura de parede de 5 mm, determine a tensão desse cisalhamento máximo neste eixo, quando a força atuando nos cabos é de 600 newtons. Bom, então a gente tem aqui uma peça que faz parte do sistema de controle de altura de um avião e ela é acionada por dois cabos. Em cada um desses cabos a gente está fazendo uma força de 600 newtons. Quando a gente aplica essas forças, a gente gera um torque nessa peça, porque existe um braço de alavanca entre o centro do eixo e os cabos. Então, na realidade, essa configuração acaba aplicando um torque sobre esse eixo. E esse torque vai gerar tensões de cisalhamento. Para que a gente possa visualizar direitinho essas tensões de cisalhamento, a gente vai fazer um desenho auxiliar. Pronto, está aqui o desenho auxiliar. Então, esse desenho auxiliar ele é uma versão ampliada desse eixo. A gente tem aqui um raio interno, a variável CI, e temos um raio externo, a variável CE. E aqui em verde, a gente colocou a distribuição de tensões de cisalhamento. Normalmente, se o eixo fosse maciço, as tensões seriam zero no centro, e iria aumentando até o valor máximo na borda. E nós vimos, na aula de teoria, que essa variação é uma variação linear. Mas acontece que não existe um vazio aqui no eixo até ele ter o valor do raio interno. Então as tensões começam a existir a partir do raio interno, e elas vão crescendo na direção da tensão máxima. Então a tensão que a gente precisa calcular é essa tensão máxima, e ela vai ocorrer na borda. Então, agora a gente pode pensar nas equações. Uma vez a gente tenha entendido fisicamente o que a gente tem que fazer, a gente pode pensar nas equações que a gente pode usar para resolver esse problema. Então, existe uma equação básica nesse caso, que é a equação da tensão de cisalhamento. Então, vamos escrever logo aqui a tensão de cisalhamento máximo. Ela vai ser dada pela multiplicação do torque atuando na seção, multiplicado pela distância do centro do eixo até o local onde ocorre a tensão máxima, que nesse caso aqui é o raio externo, vamos colocar aqui CE, dividido pelo momento polar de inércia dessa seção. E o momento polar de inércia para essa seção circular vazada é π sobre 2 vezes o diâmetro externo a quarta, o raio externo a quarta, menos o raio interno também elevado a quarta. Então, nesse caso, a gente pode analisar se a gente possui ou não as informações necessárias para usar essa equação. Então, vamos lá. Nós não possuímos diretamente o torque, mas a gente pode calcular esse torque. E esse torque nós podemos calcular através do cálculo do torque gerado por cada uma dessas forças de 600 newtons. Então, esse torque ele vai ser dado pela equação 600, duas vezes, né? Porque são duas forças iguais, com o mesmo braço de alavanca. 2 vezes 600 newtons, para a gente levar em consideração as duas forças, vezes o braço de alavanca, que é o mesmo para as duas, que é 75 mm. 75 mm a gente pode escrever 0,075 metros. Ou então, a gente poderia escrever 75 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa. Então, quando a gente faz o cálculo, o torque, usando a calculadora científica, a gente obtém o valor de 90 newton vezes metro. Então, esse é o torque que está atuando na seção. Então, nós possuímos, sim, a variável do torque. E o raio externo? Será que a gente possui o raio externo? Bom, esse raio externo, ele não é dado diretamente na figura, mas a gente pode calcular ele. Então, vamos colocar aqui o raio externo. Vamos pensar um pouquinho. O diâmetro interno é 25 mm. Isso quer dizer o seguinte, a espessura é 5 mm. Então, se a gente quiser calcular o diâmetro externo, a gente pode calcular o raio externo fazendo o diâmetro externo dividido por 2. E o diâmetro externo vai ser 25 mm
mais os 5 milímetros desse lado de espessura, mais os 5 milímetros do outro lado. Então, o diâmetro externo vai ser 25 mais 2 vezes 5 milímetros. Então, isso aqui tudo dividido por 2. Então, quando você faz esse cálculo usando a calculadora, você fica com 35 dividido por 2, que é 17,5 milímetros. Então, esse é o valor do raio externo. E o raio interno? O raio interno ele é simplesmente igual ao diâmetro interno, que é 25 milímetros, dividido por 2. Então, a gente tem 25 dividido por 2, que dá 12,5 milímetros. Então, esse é o valor do raio interno. Então, a gente verifica que a gente pode sim calcular o raio externo e o raio interno. Então, a gente tem todos os dados necessários para calcular a tensão de cisalhamento máximo, que vai ser a incógnita da nossa equação, que é o que a gente precisa calcular. Então, agora que a gente entendeu fisicamente o que tem que ser feito, que a gente escreveu as equações que serão usadas, a gente pode, então, resolver o problema. Vamos colocar aqui ao lado esse cálculo. Então, a gente pode escrever que a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual à multiplicação do torque, que é 90 Newton vezes metro, já está nas unidades do SI, vezes o raio externo, que é 17,5 milímetros. A gente pode escrever 0,0175 metros, ou 17,5 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa. E dividido por π sobre 2, que multiplica o raio externo elevado à quarta potência menos o raio interno, que é 0,0125 metros elevado à quarta potência. Então, veja que nesse caso aqui a gente não pode fazer essa simplificação que nós fizemos com esses dois valores aqui, no caso do eixo C maciço. E quando a gente faz os cálculos usando a calculadora científica, a gente obtém o valor de aproximadamente 14,5 vezes 10 a sexta Pascal. Já que a gente colocou todas as unidades para SI na equação da tensão, o resultado é em Pascal. Se a gente quiser expressar esse resultado usando um múltiplo, a gente vai expressar 14,5 megapascal. Então, essa é a tensão máxima desse cisalhamento que está atuando na seção desse eixo. Então, se você for analisar o eixo para verificar quanto que ele está perto de falhar, ou se você vai projetar ele, vai ser esse aqui o valor de tensão máxima que vai ser verificado. Então, é isso. Eu desejo para vocês sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!